Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio. Deixa eu até ver na minha cola aqui. Que número é esse episódio? 34? 34. Pô, passa rápido, hein? Passa. Episódio 34 do Deu Liga. E neste episódio nós vamos tratar, já que está se falando tanto dos portugueses, né? O Brasil tem grande chance, a seleção brasileira, de ter um técnico português. Não vai ser o primeiro estrangeiro na seleção brasileira, né? Já teve um estrangeiro. A gente já teve 3 estrangeiros treinando a seleção brasileira, entre eles um português. Um português. Mas todos de maneira temporária, nenhum deles de maneira fixa. E num período também muito remoto, né? Sim. Porque, vamos lá, se a gente... Não, tem uma mais recente, agora eu não tenho a lista aqui, mas que é da década de 70, que o Palmeiras é utilizado como base da seleção brasileira para disputar um amistoso. E aí o técnico do Palmeiras, que era argentino, comandou a seleção brasileira. Mas aí não, mas é um episódio. É um episódio, mas entra pra episódio. estatística. Entra pra estatística, mas é tipo... É que nem o Inter que foi pra Olimpíada. Se tivesse um técnico estrangeiro no Inter na época, 84... Mas seria. o técnico de 84 não era o técnico do Inter, não, foi o Jair Pisserni. Sim, mas não, tô pegando como exemplo. É um episódio... Sim. É uma coisa momentânea, né? Tu vê que a bagunça não é de hoje, né? Ela vem de longo tempo no futebol brasileiro. Os gaúchos foram pro PAN na década de 56. 56 no México. Isso aí. Um combinado Grenal. Isso aí. Combinado Grenal. Enfim, não vai ser o primeiro técnico estrangeiro, mas vai ser o primeiro técnico estrangeiro. Isso. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Captou, Pedro? Tu Captei. que é um estrangeiro aqui. Captei. E se for o Jorge Jesus, se for o Abel Ferreira, enfim, quem for o novo técnico da seleção brasileira, vai chegar já com essa carga, né? Até um certo preconceito de ser o estrangeiro comandando a pentacampeã mundial, mas por outro lado tendo não só um currículo vitorioso, porque quem chegar vai ser um técnico vitorioso, mas também origens e todo um preparo, todo um estudo através da escola portuguesa. Eu acho que o preconceito talvez ele esteja um pouco diminuído porque o torcedor brasileiro se deu conta de que a nossa fábrica de técnicos, ela parou. Ela diminuiu muito a produção. A gente está tendo agora o Rogério Ceni, o Carpini, o Diniz, é um cara que eu coloco mais ou menos nessa geração, embora seja acho que um pouquinho mais velho. Mas a nossa fábrica de técnicos, ela não produz na medida em que produz, por exemplo, a fábrica argentina, a fábrica uruguaia, né? Mesmo sendo um país pequeno, e o nosso tema de hoje, a fábrica portuguesa de técnicos. E a gente vai tentar entender e tentar explicar, se possível, por que Portugal, de 20 anos para cá, o fenômeno Mourinho, 2004 Mourinho ganha a Liga dos Campeões com o Porto, vai para o Chelsea do Abramovich e ali acho que começa o fenômeno português, né? Por que de 20 anos para cá Portugal passou a fornecer para o mercado do futebol mundial uma quantidade tão grande de técnicos e técnicos de qualidade? Mas antes de a gente entrar nesse debate, Walter Júnior, tu permite que eu chame o nosso roteiro? Por favor. Vamos lá. O índice do Deu Liga, por favor. A Escola Portuguesa de Treinadores, Jorge Jesus e os títulos lusitanos. Chegou a hora de um técnico europeu na seleção? Eis a pergunta. Interrogação. Quem fazia isso era o Avalone, né? Isso. O Avalone. Abrindo aqui a Escola Portuguesa de Técnicos, pesquisando, é um tema do qual eu gosto muito, assim, procurei entender lá atrás. A gente tem aqui em Porto Alegre um núcleo de estudos de futebol na URGS, que é muito conceituado e que tem como característica a formação de analistas de desempenho. O primeiro analista de desempenho da seleção brasileira, que é o cara que o Tite leva para a seleção brasileira, é de uma turma aqui desse... não seria um curso, ele seria uma especialização dentro do curso de Educação Física. Inclusive, quem comandava isso era o professor José Cícero de Souza, que é o cara que hoje está envolvido com o projeto Conecta, da Federação Gaúcha. O professor José Cícero mora em Capão da Canoa, inveja, né? Mora na praia e ele vem a Porto Alegre, mas ele segue muito ativo. Então, certa vez conversando com ele, ele me explicou que nós temos essa especialização aqui, que tem essa linha de trabalho. E temos, que para ele também é a grande referência nacional, que é a Universidade de Viçosa,
que trabalha muito mais com o futebol num aspecto de cognição, de tomada de decisão em campo, uma parte mais mental. Mas por que eu trago essas duas linhas aqui do Brasil? Porque ambas bebem da fonte da Universidade do Porto, que é onde tudo começa nessa fábrica portuguesa. Júlio Garganta e Vitor Frade, né, dois estudiosos. O Frade, ele já está aposentado, é o cara que cria a periodização tática, mais de 40 anos de docência na Universidade do Porto, e ele é tão importante na universidade que segue tendo o gabinete dele lá, para ele receber as pessoas, para ele conversar. Tem muita gente que vai visitá-lo, né, porque a periodização tática, por exemplo, é um processo de treinamento que é adotado pelo Brendan Rodgers, pelo técnico da seleção australiana de rugby. É algo assim que se espalhou pelo mundo. E esses caras são os que fazem com que Portugal comece a formar tantos técnicos. Eles unem a academia, o trabalho de campo, né, e a prática, e o Frade desenvolve a periodização tática. O que é? Porque se muito se bebeu da fonte da preparação dos russos, dos soviéticos, né, para treinamento de futebol, que era aquilo que a gente via... Uma preparação quase militar, né? Quase militar, de botar o jogador a correr, eu me lembro. Sobe e desce escada. Sobe e desce escada. Só que aquilo era para modalidades individuais, e não para o futebol, que é uma modalidade que envolve tantos aspectos, tantos físicos quanto mentais, né? E o futebol mexe com todos os músculos do corpo, né? É incrível como... Tu joga uma partida de tênis, Valtinho, tu que tem, né, um biotipo de tenista, claro, né? Certamente, com uma estampa de tenista. Menos de 70 eu tenho um bom biotipo para tenista. Tu joga o tênis, alguns grupos musculares no dia seguinte estão doloridos. Agora o futebol dói a alma do cara, dói o cérebro do cara. O tênis também. É que assim, a gente tá olhando pro braço, mas primeiro o tênis se joga com a cabeça. Segundo, se joga com as pernas. E por último, se joga com os braços. Mas o futebol... A impressão que eu tenho, e já li sobre isso, é que tu mexe o corpo todo. A diferença do futebol para outras modalidades é que tu tem o contato físico. E o contato físico te desgasta muito. É uma força extra que tu aplica. Te desgasta e te obriga a usar. Né? Tu usa outras alavancas para conseguir sustentar o teu movimento, o teu equilíbrio. Mudanças de direção. O arranque para é muito mais frequente. O pico de intensidade. Muitas vezes são demandas energéticas, as rotas metabólicas utilizadas são diferentes pelas duas modalidades. E tu tem exigências muito grandes. Então, o que eles trazem para o futebol? Um tipo de trabalho que mexe, que faz com que na semana tu não treine, e eu escuto isso ainda hoje, né? Que não tá treinando físico. Que eu fiz pré-temporada que os jogadores ficavam alguns dias só correndo, em Canela principalmente. Depois entrava a bola, na segunda semana entrava a bola. E o Mourinho, quando ele chega no Porto, o primeiro grande trabalho do Mourinho é no União de Leiria. Ele faz o União de Leiria, quinto colocado do Campeonato Português. O zagueiro dele era o Éder, que foi formado no Grêmio, inclusive. E eu acho que tinha um centroavante chamado Derlei também, que depois se destaca no Porto. Ele é campeão da Champions pelo Porto. Exato. 2004. E aí o Mourinho vai bem no Leiria, vai pro Porto, e quando ele chega no Porto ele implanta isso, porque o Mourinho era um ex-volante, o pai dele era técnico, né? Não, o Mourinho acho que era goleiro. Era goleiro? Naquela altura? Eu acho que... Não deu muito certo. E ele vê que o futebol não vai dar, ele vai estudar. E ele vai estudar na Universidade do Porto, e ele absorve todo esse conhecimento, e ele é o cara que leva pro campo a periodização tática, que é o quê? Na verdade, assim, todo esse estudo, toda a metodologia diferente precisa de um grande garoto propaganda. Né? Teve outros pensadores portugueses que foram eficientes, tipo Carlos Queiroz, que é o primeiro a fazer essa conexão entre a academia e o campo. Lá na década de 80, o Carlos Queiroz, que passou por Real Madrid, passou muitos anos no Manchester United, treinou seleções em Copa do Mundo. Ele estava no Irã, isso. Na última Copa, e ele treinou a Venezuela. Isso. Neste ciclo ainda, né? Acho que foi não foi a Colômbia? O Carlos Queiroz treinou a Colômbia. Colômbia, Copa América de 19. Isso. Mas foi muito tempo auxiliar do Ferguson. E foi mal, né? Inclusive ser o cara de campo do Ferguson, né? O Ferguson era o manager. Chegou um momento que o Ferguson era o técnico nos dias de jogos e o Queiroz era o técnico durante a semana. O de treino. Mas precisava de alguém numa era mais conectada que os anos 80, que os anos 90, que fosse o grande garoto propaganda. E o José Mourinho, por 5, 6 anos, foi um grande garoto propaganda porque ele teve resultado. Os times dele
embora não fossem times que tivessem grandes retenções de posse de bola, mas eram times competitivos e até certo ponto ofensivos. E ele era uma grande figura. Ele era midiático, ele tinha frases de efeito, ele sabia mudar o foco, ele sabia quebrar o ritmo de uma entrevista, ele sabia quando surpreender. Teve numa das finais que ele disputou que ele chega na véspera da final e ele dá a escalação, não só do time dele, mas do adversário também. E no dia seguinte estão lá os 22 jogadores que ele tinha anunciado na tarde anterior. Então ele ajuda a levar essa ideia de futebol à frente, que é uma ideia que se perpetua, mas que eu vejo que ela, no purismo que ela foi criada, ela não é adaptável em todos os lugares. Ela não é de maneira rígida, ela não se encaixa em todos os lugares, ela precisa ser adaptada. E eu vejo que o Brasil é um dos lugares que ela precisa ser adaptada por causa do nosso calendário. Eu vejo com muita dificuldade. Só o campo te dá todas as questões que tu precisa por causa do calendário brasileiro. Só para relembrar, né, Walter, é uma organização de semana de treinos em que tu treina a parte tática sempre, o viés é sempre tático e sempre com a bola e sempre simulando, mesmo que seja num treino de aquecimento, movimentos que tu vai fazer no jogo. É mecanizar no treino os movimentos que tu vai fazer. Não tem mais a parte física. A física tá inserida nesse processo todo. Isso, independentemente de se for um time mais ofensivo ou mais defensivo, porque aí a gente está falando do Mourinho, né, que é o especialista em defesas ou em criar artimanhas para anular os adversários, né? Acho que é um retranqueiro. Mas acho que a especialidade dele... Se fosse no interior gaúcho, era um retranqueiro. A especialidade dele é criar artimanhas para tentar anular os pontos fortes do adversário. Isso ficou muito claro quando ele famoso na Inglaterra, o Parque de Bus, né? Sendo sempre o principal rival do Guardiola ali em 2010 e tal, depois pro Real Madrid, Inter e o próprio Porto. Mas que dessa mesma escola e dessa mesma seara surgem outros treinadores também com vieses diferentes de futebol mais ofensivo, de outras virtudes, né? Eu acho que é bem importante a gente deixar claro que é uma organização semanal, uma questão de treino que possibilita que a partir nome, daí... Assim, né? Periodização tática, acho que também o nome ajuda um pouco a criar um preconceito. Periodização é tempo, né? O tempo que tu tem para trabalhar, como tu vai dividir esse teu tempo para realizar aquilo que tu quer. Periodização tática, porque eles veem o aspecto tático como a cola que aglutina os 4 pilares do jogo. Né? O físico, o técnico e o psicológico se unem ao tático. Sim. E a partir disso tu desenvolve teu treino. Mas tem uma questão que é pré-campo, né? Que é tu pensar no que tu quer pro teu time. Eu quero que meu time marque pressão. Beleza, então esse é o meu conceito número 1, pressão. Mas como é que vai ser a pressão? Aí tu vai ter um subconceito. E aí tu vai desenvolver atividades para esse subconceito. E depois tu vai sendo mais específico. Mas é isso. Mas aí tu treina isso num treino que parece lúdico, por exemplo. No rondo, no bobinho. Sim. E tu cria uma dinâmica. Tu cria uma dinâmica e o jogador, sem perceber, ele já está treinando aquele movimento. De encurtar o espaço, por exemplo. Tu bola um treino para que ele faça aquele movimento. E é uma forma de fazer com que ele mentalize movimentos. Isso, mas tem uma lógica, né? Tu vai indo do menos complexo nos primeiros treinos da semana pro mais complexo nos últimos treinos da semana. Quando tu aplica aquilo que tu vai usar dependendo do teu adversário. Isso num calendário que te permite trabalhar por esse período todo. Por isso que eu vejo que no Brasil essa periodização tática pura é muito complicado. Porque vamos pensar, o time joga no domingo e vai jogar na quarta-feira. Vamos pegar o caso do Grêmio. O Grêmio jogou sábado. Nós estamos gravando uma terça-feira. O Grêmio folgou domingo, né? Segundo, o Grêmio se representa, treina. Terça-feira, nesse momento que estamos gravando, o Grêmio está viajando para Assunção. Isso, para jogar na quarta. Na quarta. Vai voltar na madrugada, de quarta para quinta. Certamente tem uma representação na quinta, não tem treino. Sim. Não para quem viajou, não tem treino, tu não dormiu. Pijama treino. Aí na sexta,
tu vai te representar, só que tu tem uma viagem marcada porque no sábado tu tem que estar em Fortaleza. Isso. Não, por isso Então que eu não tem vejo como. que em alguns aspectos ainda se precisa de questões complementares para o jogador de futebol poder estar no seu melhor condicionamento físico, como treinos ainda com partes das sessões estritamente físicas, exercícios estritamente físicos, academia, a periodização tática não prevê a utilização de academia, ainda é preciso, né, em algumas questões de academia, se trabalhar para o jogador não perder força, né, pelo desgaste que ele tem dentro de campo. São aspectos que são levados em conta. Dessa nova leva de treinadores estrangeiros, um dos primeiros foi o Paulo Bento, que Sim, treinou o Cruzeiro em 2016. Ele chegou a treinar a seleção portuguesa, um técnico conceituado. Coreia na última Copa. Coreia. Isso. E agora ele tá Ásia? na Ásia, tá num país árabe. E quem substituiu o Paulo Bento foi o Mano Menezes. E o Mano Menezes... Emirados Árabes, tá, Paulo? O Mano Menezes, o que ele identificou quando chegou no Cruzeiro? Que o Paulo Bento utilizava a periodização tática de maneira pura, de maneira como ela foi idealizada, mas ele via que os jogadores do Cruzeiro, dentro do que exige o futebol brasileiro, faltava um pouco de força para disputar a bola, para aguentar o tranco da temporada. E o Mano começou a introduzir, junto com a comissão técnica dele, o trabalho de academia para fazer um reforço muscular. E o Mano foi bicampeão da Copa do Brasil com aquele Cruzeiro. Então, assim, tem elementos muito bons, mas eu não vejo que seja uma ideia, na sua idealização, que se encaixe em qualquer futebol. Acho que elementos, principalmente do treino com bola e de tu usar a bola para ser o teu gerador das tuas ideias, é sensacional. Eu acho que isso é que entra essa parte eu concordo contigo na questão de que a aplicação da periodização tática no Brasil, ela é muito complicada porque no Brasil não tem semana livre. E não vai ter, esse ano não vai ter, por exemplo. Mas tu já tem movimentos, e aí eu tive a felicidade de pegar um período ainda de treinos abertos, e eu via muitas vezes. Ainda também. Chegou a pegar? Peguei com o Mano e com o Abel Braga. Jogadores que tu chegava e hoje é físico. Não, sim. Hoje é físico, Sim. aí os jogadores corriam. Não, isso aí. Fazer musculação. Isso aí não, porque tu tá perdendo uma sessão de treino só para treinar um aspecto do jogo. Exato. E essa é a ideia, tu treinar todos os aspectos de uma vez então, só. Eu acho que essa contribuição da periodização tática, mesmo no calendário como o do Brasil, não, claro, ela foi absorvida. O Roger, numa conversa, eu estive numa janta no ano passado e o Roger estava. E ele conta isso, que ele teve um aquecimento que ele aproveitou numa semana cheia de jogos, e o aquecimento ele treinou um movimento específico do adversário. Isso é periodização tática. Tu pegar um elemento do jogo que tu vai usar e tu colocá-lo no aquecimento. O Guardiola, embora o Guardiola não seja um tão adepto, mas o Guardiola transforma o que eles chamam de rondo, que é o bobinho, em algo que é lúdico, que era uma diversão. E eu vi muito isso em Grêmio Inter fazendo essa roda de bobinho, mas ele usa para elemento do jogo. Eu vou voltar um pouquinho, a gente estava falando de 2004, né, que isso ganha força porque o Mourinho campeão pelo Porto, e também porque 2004 é o ano de Portugal, porque o Porto vence, Portugal vai à final da Eurocopa com o Filipão, que é de uma escola diferente, é brasileiro. A Euro é em Portugal. Mas a Euro é em Portugal, isso ganha muita força. É um ano de Cristiano Ronaldo jogando um campeonato de alto nível como a Eurocopa, e isso ganha uma grande proporção também, mas é um momento em que a internet ganhava muita força e a gente começou a se conectar, o Brasil muito mais com o exterior, com sites do exterior e com acesso a artigos da Universidade do Porto, da Universidade de Lisboa e todos aqueles que escreviam sobre e se especializavam sobre o futebol, principalmente na periodização. E aí eu imagino que é dessa forma que entra no Brasil, a partir do momento em que os treinadores daqui, eles entendem que precisam se qualificar, porque se fala muito, a partir de 2014 se começou a buscar, mas não, quem gostava de se especializar já ia buscar, né? Então na época começa essa busca incessante de qualificação, começa a ter à disposição vídeos de treino, começa a ter à disposição artigos falando sobre treinos, e esses técnicos começam a usar, tentar encaixar aqui e ali, embora o calendário não dê muito certo. E talvez isso tenha virado até um problema, né? Porque
a escola brasileira de treinadores recentes, ela talvez seja baseada muito no material que tinha à disposição de 20 anos atrás, mas sem adaptar ao contexto, né? E aí quando Jesus chega aqui, ele precisa que o Flamengo faça voos diretos, que hoje praticamente todos os clubes fazem, mas em 2019 ele adota algo fazia, de né? preservação na minutagem. O que você fazia aqui no Brasil? Tá jogando a Libertadores e o Brasileirão. Tu botava time reserva no Brasileirão, porque tinha um jogo importante da Libertadores. E o Trocava Jorge os Jesus 11 até o goleiro. Que dá pra preservar os caras na minutagem. Isso, ele tira 2 ou 3, deixa no banco, bota pra jogar. O cara joga 60. E aí é a adaptação ao contexto que o Paulo Bento, como citou o Walter, não conseguiu fazer, mas o Jesus, pelo muito mais experiência, pelo tino que ele já tinha, o conhecimento de futebol brasileiro que ele tinha, embora nunca tenha trabalhado aqui, ele conseguiu entender a realidade de forma mais rápida. O Paulo Bento é 2015. 16. Olha só, quase uma década, né? E outro aspecto, né, que a periodização tática tenta colocar no treino são situações de jogo mais próximo possível de uma situação de jogo. Então tu não tem, por exemplo, o que a gente tinha quando a gente via treino aberto, ficava uma fila de jogadores no centro do campo, o técnico na frente da área, o jogador dava o passe pro técnico, o técnico rolava a bola de volta, o cara vinha e batia. Aí vinha o próximo, ele ia pro fundo da fila até ter outra chance. O que acontece? Além de tu não ter uma situação de jogo, porque qual é o momento do jogo que tu tem uma situação livre, com a bola rolando na medida, com nenhum jogador na tua frente? E com o técnico te passando. Não tem. E segundo, a baixa intensidade. O cara vem e tem um estímulo, e vai ter o próximo estímulo dali a 5 minutos. Ele ficou 5 minutos conversando sobre o tempo, se ia chover amanhã, se vai fazer sol, para depois ele ir lá e ter... Então a periodização também evoluiu os exercícios que são feitos durante os treinamentos. Eles vão ser mais intensos, eles vão aproveitar mais jogadores ao mesmo tempo, e aí tu vai adaptando a atividade para aquilo que tu quer. Tu não precisa jogar... Tu vai criando regras, né? Tu não vai jogar o campo todo se tu quer treinar finalização. Tu treina de uma maneira que tu vai repetir o maior número de vezes possível a situação de finalizar de fora da área, por exemplo. E os campos reduzidos também, né? Não, mas é isso. Os campos reduzidos. Tu diminui para conseguir repetir mais vezes aquilo que tu quer fazer. E o jogador fica treinando ali por 1h30, os treinos se tornam mais curtos, porque eles são mais intensos, e o jogador fica com uma frequência sempre lá em cima. E aí tu tem uma questão física que tu tá aprimorando, né, com essa frequência elevada. E esse desafio de colocar todos os jogadores do treino em atividade, às vezes coloca jogadores em posições não necessariamente de jogo, mas que precisam se manter ativos ali. E aí é a história curiosa da polêmica que explodiu a seleção uruguaia, que foi a briga do Bielsa com o Canóbio. Tem um treinamento em que os jogadores uruguaios estão ensaiando uma jogada de ataque, mas aqueles 26 convocados para a Copa América precisavam estar em atividade no treino e todos atentos àquela dinâmica. Então o Canóbio, ele era uma espécie de gandula, porque ele estava na linha de fundo para pegar aquela bola que ia escapar e ele fazer a jogada seguinte. E ali ele se irrita, por não entender, o Bielsa querendo manter um cara em atividade no treino, não simplesmente parado ali, esperando chegar a vez dele, colocou ele para alcançar as pelotas ali atrás do gol. E aí o cara se irritou, por exemplo, sem entender o método do treinador, né? Mas é esse o desafio também, de colocar todo mundo à disposição. Tem futebol brasileiro, então, com jogos de muita frequência, os elencos têm mais de 30 jogadores, né? Então, faz um treino em que tu quer separar os 10 de linha, os goleiros estão lá no outro canto, sobram 20, e o que fazer, né? Então, esse desafio de ter essa dinâmica também é algo que os treinadores vão se especializando para conseguir gerir o grupo. E tu vai criando no campo 3, 4 ilhas de treino que tu vai dividindo em blocos os jogadores por posição, daqui a pouco por intensidade, por grupo físico. Tem várias maneiras de tu gerir essa rotação e uma delas geralmente é ou algo mais leve, mais lúdico, como um bobinho, como um futevôlei, e também tem uma estação de descanso parado, estático, para recuperação da energia. Como dizia um técnico daqui da aldeia, Cônia não joga, então tem que botar os jogadores para treinar. Seguindo o nosso índice aqui, Jorge Jesus me parece o candidato mais provável pelo trabalho no Flamengo.
Mas eu acho que o trabalho do Flamengo do Jorge Jesus ele é um tanto enganoso. Eu tenho essa dúvida do Jorge Jesus. Eu acho que fica esse ponto de interrogação em relação ao Jorge Jesus, porque é um trabalho absolutamente fora da curva. O Flamengo foi campeão depois que o Jorge Jesus saiu, sem apresentar o futebol que aquele time do Jorge Jesus apresentou. É 2000 e o Jorge Jesus é 2019. Final de 19. Ele chega, segundo semestre. Ele chega, ninguém lembra, Valtinho. Ninguém lembra, não, pouca gente lembra. Ele chega e tem o privilégio de fazer uma intertemporada porque havia uma Copa América. E foram o quê? 20 dias? Sim. Trancados no CT. Ou até mais. E ele tem um começo vacilante, ele perde pro Bahia por 3-1 e ele toma um sufoco do Emelec. Ele joga com o Rafinha no meio campo. Numa segunda linha. E o jogo lá em Guayaquil Sim, nos teve pênaltis. Um triz de ser eliminado da eliminado. Libertadores. O PVC sempre fala sobre isso, que o time do Flamengo que vem na mente, Diego Alves, jogou muito pouco, né? Rafinha, aí a defesa é Rodrigo Caio, Mari e Felipe Luiz, o meio campo com Arão, Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, o 11 titular histórico da final, ele jogou 10 jogos. Não, né? nem isso, acho que nem é isso, menos. Porque tava rodando sempre, né? Aí tinha acabou de falar, por exemplo, o Diego. Que era um cara super importante. O Diego era reserva do Gerson, podia ser um meia, enfim, o ataque mexia toda hora. E o Jesus é junho até abril, né? Ele chega a negociar com o Atlético Mineiro, né? Ele vai assistir um jogo no Mineirão. Isso, ele assiste um jogo no Mineirão. E aí ele é confirmado como técnico do Flamengo na final da Champions League de 2019. Agora foi contra quem? E a TNT tá lá para transmissão, e ele a final foi em Lisboa, e aparece lá Jorge Jesus. E aí ele confirma que é técnico do Flamengo. Então isso é maio. E aí ele assume o clube em seguida, tem a parada da Copa América, oportunidade para treinar, pelo menos um mês, né? Tem aquele Tamal Arão, que é um amistoso que eles estão fazendo lá no próprio Ninho do Urubu, não lembro contra quem, acho que contra o Resende, talvez, um time menor do Rio de Janeiro. E ali ele começa a entender o time. E é uma coisa muito rápida, né? Da Liga ao ponto dele disparar na Libertadores, disparar no Brasileirão, fica famoso por o que falamos antes, né? E até uma oposição ao Renato, que na época fazia isso muito com o Grêmio, né? O Grêmio jogava a Copa do Brasil no meio de semana, final de semana todos reserva, gurizada da base, nem ele ia. Próximo final de semana, titular. E o Jesus vai lá, mexendo no time, ainda vence o Carioca depois. E ficou para a torcida do Flamengo e todo o futebol brasileiro essa imagem, né? Não chegou a dar 12 meses no país, muitas vitórias, um time avassalador, o Maracanã em festa. 10 meses, né? 10 meses. 10 meses. Assim, ele tem alguns fatores que tornam o trabalho dele único, né? Primeiro, ele é o primeiro técnico a ganhar o Brasileirão e a Copa Libertadores no mesmo ano. Nunca tinha acontecido no Brasil. Não, é o primeiro a ganhar no mesmo ano e no mesmo dia. No mesmo dia, né? Porque o Flamengo tá voltando de Lima. De Lima, foi a final de Lima. E é campeão da América. É campeão brasileiro. Isso. É no avião, na festa. Segundo, pelo quanto aquele time jogou, era um time muito legal de ver em campo, um time ofensivo, enfim, que tinha uma dinâmica, não vou dizer que inédita, mas uma dinâmica que fugia do normal no Campeonato Brasileiro naquele momento. E terceiro, acho que é o primeiro grande ano financeiramente do Flamengo, e o Flamengo tem um acerto de índice de contratação que é acima da média. Todo mundo, praticamente, tirando mais ou menos o Vitinho, aquele que jogou no Inter, gastaram 40 milhões para tirar ele da Rússia, todos os outros... E ele era até um reserva útil nesse time. De alguma maneira, foram bem ou foram muito úteis. Mas ele chega e recebe... Eles chegam com ele Rafinha, Pablo Mari... O Gerson, o Felipe Luiz também. E o Gerson. Então, tudo isso leva a ter um momento único que os astros se juntaram e deu tudo certo. E mais do que isso, Walter, o Flamengo corre o risco de não se classificar na fase de grupos daquela Libertadores no primeiro semestre. O Flamengo vai jogar contra o Peñarol do Brian Rodrigues no Campeones del Siglo e toma um esculacho. Abel era o técnico. Com o Abel, né? E aí o Abel não podia escalar De Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos. Usava o Bruno Henrique de centroavante. Então, hoje voltou. Talvez ele tenha sido o vanguarda, né? Porque hoje voltou. Ele não conseguia encaixar o time, então tinha isso também. Então tu sai do momento crítico para um momento inédito,
com um técnico, mas depois disso não indicava no ano seguinte que o Flamengo teria o mesmo desempenho, e depois que ele sai do Flamengo, a gente não viu mais os times do Jorge Jesus serem grandes times, seja no Benfica seja no futebol árabe, no Fenerbahçe. No Fenerbahçe, então ficou essa interrogação. Foi um momento, foi a junção de fatores, o Jorge Jesus é tudo isso, só que foi tão grande que isso ficou no imaginário da gente. Todo mundo vai lembrar do Jorge Jesus. Exato, mas é que assim, e é Flamengo, né? E é Flamengo. E é Flamengo. E é o primeiro grande ano do Flamengo depois da reestruturação que começa lá em 2014. E outra, ele é um bom marqueteiro, né? Toda vez que o Flamengo está sem um técnico, como agora a seleção brasileira está sem um técnico, ele articula com os seus pares nos bastidores. Sim. A volta do Jesus, não, né? O fato dele ter vindo ao Brasil assistir um jogo do Atlético Mineiro. Ele sabe trabalhar muito esse aspecto também, até porque ele já tem uma amizade muito grande com o Baidec, por exemplo, é amigo dele, é um cara que tem um bom trânsito aí, ele vinha pra cá com o Mourinho, ele assiste futebol brasileiro há muito tempo, né? Tem uma história curiosa até do Jorge Jesus, Léo. Em 2007, o Inter enfrentou o Glória de Vacaria pelo Campeonato Gaúcho. Foi 2-1 pro Inter aqui no Beira-Rio, e o gol do Glória foi do João Paulo, aquele centroavante que jogou no Juventude, no Caxias, campeão pelo Novo Hamburgo, o cara que estava acima do peso, jogou em vários times aí. E o Jorge Jesus já assinava o Premier lá em Portugal e assistiu essa partida. Ele era técnico do Belenenses, do bairro Restelo, lá de Lisboa, um time menor, e ele estava procurando um centroavante. E ele viu aquele jogo e eu quero o João Paulo do Glória de Vacaria. E lá ele entra em contato com o Baidec, com os amigos dele do país, leva o João Paulo para o Belenenses. O Belenenses joga a Liga Europa naquela temporada, enfrenta o Bayern de Munique, então tem foto do João Paulo enfrentando o Bayern de Munique. E aí um dia eu entrevistei o João Paulo para contar sobre isso. O Jorge Jesus estava em alta, né? E um cara do interior gaúcho aqui que foi treinado pelo Jesus. E aí o João Paulo falou que no Belenenses eles faziam os movimentos exatamente iguais ao que o Flamengo fazia. A formação era a mesma, a linha de 4, com o volante mais atrás, o segundo saindo por dentro, 2 meias abertos e 2 atacantes. E no caso dele, ele fazia dupla de ataque com um outro companheiro lá, uma movimentação clássica que ficou entre Bruno Henrique e Gabigol, que era um dominar a bola de costas no pivô e o outro fazer a diagonal por trás, fazer um movimento em X. E que ele pedia o tempo todo isso. Então é um técnico também que já é obsessivo, assim, que tinha as ideias, que as ideias que ele tinha lá no Belenenses, pequenas, foram parar no Flamengo depois. Ele tem uma carreira de muitos clubes pequenos, né? E ele demora a estourar no próprio futebol português. Ele vai estourar já com uma idade avançada. Porque o Jorge Jesus tem o quê? 70 anos, né? Tudo isso? 70. Ele estoura depois dos 55. Ele demora a ter uma... Ele fica muito tempo na segunda e terceira divisão de Portugal. A questão toda é que ele puxa a corda daquele Flamengo, e a gente teve vários episódios, e isso chamou a atenção também. Terminado o jogo, o Rogério Ceni faz isso. Hoje eu vejo o Rogério Ceni fazer isso. Terminava o jogo, ele ia para dentro do campo e ele, no momento, no calor do jogo, na frente de todo mundo, ele corrigia o jogador, mostrava, e muitas vezes tinha atritos, tinha discussões. O Arão teve discussões com ele. Sim. E eu acho que... O Ceni faz isso, o Guardiola faz isso. Exato. Mas assim, essa corda esticada, ela também tinha um prazo. Eu acho que ele soube o momento de sair. Eu já vi muitos jogadores do Flamengo, o Diego fala muito sobre isso, que as palestras do Jorge Jesus eram de incessantes debates. Ele, Diego Alves, Felipe Luiz, os Geração 85, aqueles do Flamengo, eram debates, porque ele não se importava em criticar abertamente, de forma ríspida, o jogador, e o jogador rebatia. Um outro aspecto que casou, porque tinha muitos jogadores experientes e que jogaram no futebol europeu e que entendiam essa comunicação de, às vezes, uma comunicação mais direta, às vezes uma crítica mais pública, que aqui no Brasil é um problema. Imagina o técnico ir para a coletiva e dizer que o cara errou, que o cara tem que melhorar nisso, sabe? Às vezes tem uma falha gritante num jogo e o técnico ainda diz, não, o erro é de todos, o erro é coletivo, e quando tu vê que claramente o erro foi individual. Por isso que, por exemplo, ele fica obcecado pelo Everton Cebolinha e pelo Michael, naquele 2019, que ele enfrenta contra o Grêmio, e pelo Goiás. Ele leva o Michael pro Flamengo, o Cebolinha depois só foi ir pro Benfica. Ele leva o Michael pro Flamengo
E o Michael não consegue render com ele, porque é um perfil completamente diferente, né? Um jogador sem categoria de base, uma origem do amador de Goiás e tal. E o Michael vai ir bem com quem? Com o Renato, né? Que é o cara que abraça o Michael, o paizão, até hoje tem, né? Então são coisas diferentes, né? O Michael teve quadro de depressão, né? E quando tava lá fora. No Flamengo. Não, no Flamengo também. O Renato chega e o resgata, né? Com esse carinho. E eu sinceramente eu tenho muitas dúvidas se o Jorge Jesus é o cara para a seleção brasileira. Já quer ir para o terceiro ponto do índice? Tanto em ideias quanto nesse formato, nessa forma de tratar. E a gente entra já no terceiro ponto do índice. Chegou a hora de buscar fora um técnico? Me parece que assim, que em termos de opinião pública, por muito tempo se vetou essa ideia de ter um estrangeiro treinando a seleção brasileira. E hoje parece que isso já está mais maleável e que passou a ter uma maior tendência a achar que sim, tem que ser um estrangeiro para treinar a seleção brasileira. E quando a gente está falando de estrangeiro, vai ser um europeu. Eles não vão pegar um uruguaio, não vão pegar um argentino. Mas, olhando assim, eu fiquei pensando durante o jogo do Inter com o Flamengo e depois eu vi o jogo do Bahia contra o Corinthians. A CBF vai ir para um nome estrangeiro porque ela não tem pulso de acreditar em um projeto. Não teve pulso para segurar o Diniz, para aguentar as ideias do Diniz. Mas é que o Diniz já chegou com... Não, isso. Com estumpecha de tampão. Não, isso... Talvez ali tenha sido o Diniz aceitar ser tampão e ainda ter trabalho no Fluminense. Ele se atrasou para a apresentação dele porque o CT do Fluminense era do outro lado da cidade, assim. Sim. O dia tem 24 horas, né? Mas dito isso, eu acho que Roger Machado, mas aí vão dizer que Roger Machado voltou aos grandes clubes há pouco tempo, só tem um trabalho em grande clube recentemente. Rogério Ceni, que eu acho que sim, tem um grande problema de relacionamento que impediu trabalhos mais longevos nas principais equipes do futebol brasileiro, e isso pode ser um problema na seleção, um problema de relacionamento, mas tecnicamente, né, na estrutura de ver o jogo, de treinar, me parece muito qualificado. E o Filipe Luiz, que é um técnico novato. Então, assim, vão ter problemas, a CBF seria criticada na escolha de qualquer um desses três nomes. Mas eu vejo esses três nomes como nomes possíveis, desde que a CBF crie uma estrutura e tenha um pouco de paciência para o trabalho deles e evitar a vinda de um técnico estrangeiro. O Kleber Xavier, auxiliar do Tite, deu uma entrevista para o jornal Globo, muito importante, em que ele fala até um pouco de como é que era a relação com o Neymar, né? Principal jogador da seleção brasileira, as liberdades que ele tinha. Esse é um ponto que nós não tocamos. E hoje ele ainda é a figura mais importante do futebol brasileiro e pelo que se fala nos bastidores, ele teria uma influência na escolha. Não se deram bem lá no Al Hilal, né? O Jesus depois até deu declarações da forma do Neymar, que ele não estava em condições de jogar. E a gente está vendo, né? Ele fez alguns jogos pelo Santos e já se machucou. O Jorge Jesus não estava. Mas aí o Neymar acha que está certo. E aí o Neymar, enfim, tá. Bom, mas aí, se é o Jorge Jesus e eles não se bicam, mas a CBF então contrata o Jorge Jesus e bate no peito que o Neymar não se bica com o Jorge Jesus e por isso que a seleção vai virar página. É aí que eu ia concluir. Para mim, a CBF, ela está aos pés do Neymar. Então, a última convocação, a última data FIFA, ficou claro isso. Ele é convocado... Por 5 jogos. Por 5 jogos. O próprio Dorival dá uma ênfase enorme. O Dorival montou a seleção em torno do Neymar, sem saber a convocação como é que estaria o Neymar. Ficou sem meio-campistas, até porque era a Neymar, o reserva do Neymar era o próprio Matheus Cunha, um meio-atacante, e não deu certo. Por quê? Porque aí existia essa grande expectativa, os jogadores falam tudo, o Neymar é a referência para os jogadores, ele que vai resolver, o Rodrigo nunca assume a responsabilidade de ser o 10 porque a 10 é do Neymar, então tá tudo ainda em torno do Neymar. E eu acho que um Ceni, um Roger Machado, por exemplo, não teriam esse estofo para enquadrar o Neymar. E é isso que a CBF pensa. Aí vai ter que trazer um Mourinho da vida, cara que... Mas por isso que talvez a ideia possa ser um projeto, não um projeto
para jogar a Copa com o Neymar? Um projeto para a seleção brasileira, que pode projeto ser a próxima de Copa ou a 6 Copa anos. de 2030. Isso seria o ideal, né? É que assim, ó, eu até puxei aqui no SofaScore. Não é nem 6 anos, Léo, é 5, né? É. Porque é 2025 até 2030. Exato. Mas é muito difícil acreditar em projetos assim. O projeto é até o ano que vem. Mas olha só, a seleção brasileira que jogou contra a Argentina. O Alisson, eu acho que vai para a próxima Copa e não estaria em 2030. Provavelmente não. Mas talvez O o Alisson é Bento sim que 92. jogou. Ó, Bento, 25 anos. Wesley, 21. O Marquinhos, Wesley pode 30. ir, tá. O Marquinhos já é a terceira Copa, né? O Marquinhos já tem 30, então ele vai ter... Ele poderia ainda ir, Poderia ainda ir. 35 ainda pode ir. Mas também não é um Thiago Silva que é um fenômeno, é uma liderança para se justificar com, 34 Ele anos. diminuiu de tamanho, eu já achei que É. ele foi mais fenômeno do que ele tem sido. É. Mas enfim, Murilo, 22. Aí sim. Tá? O Arana, 27. O Arana é um jogador que eu acho acho que que nem nem com para 27. nem pelo para a problema próxima da, Copa. é mas problema da 27. posição, na verdade. André, 23. Sim. O jogaria. Joelinton, 28. Não é um cara que também Não. vai ter longa trajetória na seleção, é momentâneo. Daí tem Bruno Guimarães, 27. 27. Rafinha, 28. Tá, esses O dois Matheus Cunha, poderiam ir. 25. Também. O Rodrigo, 25. Tá. E o Vini, 25. Aí a gente vai pro banco, a gente olha o banco da seleção brasileira e tem aqui Endrick, 18 anos, 19 anos. O né? Endrick que não foi convocado inicialmente. Inicialmente. Depois e foi depois porque... entrou para resolver. Isso. Mas aqui, ó, olha o banco. João Gomes, 22, 23 anos. Endrick, 19, né? É. 19, 18, 19. Savinho, 21, 22. Estevão, aí, 17. Estevão, 17. Beraldo, Não, porque não falta é mão de obra. 20. Então, assim, o João Pedro, que eu vi jogando no final de semana, ele deu um banho de bola no Murilo. Foi um momento, em alguns momentos foi até constrangedor. O João Pedro tem 22. Então, assim, claro que o futebol brasileiro não vai admitir isso, mas o próximo técnico, ele teria que chegar com a incumbência de fazer o que a Espanha fez. De montar uma seleção, aguentar o perrengue de uma Copa sem estar com uma seleção pronta, para pensar em 2030. Mas a CBF quer um técnico para a próxima Copa, seja o Jorge Jesus, seja o Carlo Ancelotti. Sim, não, mas é que tu quem vai quer ter que ele seja. vai ter que pagar esse preço, mas tu tem que ter a ideia de que esse cara vai passar por essa Copa e ele vai seguir. E ele vai montar a seleção para 2030. Não é para 26 a seleção, não dá mais. Nós perdemos 6 meses porque E aí a Copa também tem foi... uma questão de idade do Ancelotti e do Jorge Exato, Jesus, né? Eu não sei, exato. o Ancelotti tem 60 e muitos, 60 Pode ser próximo do Jesus. 8 É. por aí deve ter. Mas assim, nós perdemos 6 meses porque a Copa foi em novembro. Nós perdemos 65. um ano... 60 aí? 5. Cinco. Tá, ainda tudo bem, teria Ainda dá. 70, É. ok. Nós perdemos um ano com o Diniz. Sim, e 2 jogos com o Ramon. Teve o Ramon ainda nesse meio tempo, que é algo inexplicável. E tem mais um ano com o Dorival. Então nós perdemos 2 anos de ciclo de Copa do Mundo, sendo que é uma Copa que tinha um ciclo menor, 2 anos e meio. Nós queimamos. Não, para 26 não dá mais. Então nós temos que ter essa consciência de fazer o que a Espanha fez. Por vias tortas, foi feito em 2014 isso, porque a seleção tinha Oscar e Neymar como referências. E eram jovens. E aí, assim, eu falei esses 3 nomes. Pra fugir desses 3 nomes, pra mim, né? Não tô dando o que a CBF pensa. Teria que ser aí sim, um técnico fora de qualquer suspeita. Um Guardiola, um Ancelotti. Não sei se hoje o Mourinho entraria nessa turma, Não, porque não. já virou um pouco fio. Seriam meia dúzia de técnicos que ou estão empregados no momento ou estão para sair daqui a pouco, não sei. Poderia ser um argentino? Poderia, mas o brasileiro não admitiria um argentino Mas qual comandando a seria o seleção. argentino, tu acha que a seleção iria hoje em dia? Ramon Simeone? Dias. Não, o Simeone. Mas não vai sair do Atlético Não, Madrid. não vai. Também acho que não. Não vai. E tem que ser um treinador Mas daqui que... a pouco um Tuchel que um dia provavelmente vai treinar uma seleção. Ele tá na Aí Inglaterra. tá na Inglaterra. Ele é só... Mas O Tuchel não, tem o Tuchel, mas eu quis dizer o Klopp, Klopp, que não tá treinando no consultor momento. do Bragantino. eu acho que esse cara chega acima de qualquer suspeita. Vamos lá, Mas tem que ser um treinador, e aí eu não sei se talvez por mais grandioso que seja um treinador no mundo,
que seja capaz de se adaptar à rotina do que é treinamento e uma semana de data FIFA de jogos de seleções, né? Que é receber o cara cansado dos jogos dos clubes, em pouco tempo já ter que viajar. A dinâmica é diferente, né? E isso eu acho que o Tite construiu muito bem nos últimos anos, né? De ter o escritório na CBF, de construir uma rotina de trabalho. Uma rotina de trabalho que não existia. Na verdade, ele criou um organograma interno. Ele criou um departamento de futebol dentro da CBF. Eu acho que foi desfeito. Isso foi que tá faltando. O Dorival mora no Rio, o Dorival mora em Florianópolis. Ele vai pra convocação. Mas é isso que falta o na Diniz seleção. morava no Rio porque treinava o Fluminense. Continuidade mesmo, um projeto de seleção, não um projeto do Tite. O Tite criou uma entidade dentro da CBF. A e entidade de seleção brasileira. Ele tinha a chave da sala, ele botou a equipe dele ali dentro. Quando ele chegou com o Caboclo, ele pegou o Edu Gaspar, que depois foi eleito o executivo do ano na Premier League. Disse, esse cara é que vai dominar tudo e que vai comandar tudo aqui. Tu só vai assinar. O Caboclo aceitou. Também porque a seleção estava em sexto lugar. Estava fora da Copa do Mundo com o Dunga. E o Tite conseguiu desenvolver. Tanto que o jogador... estava antes da vitória contra a Colômbia, estava em sexto. E os jogadores saíram... Isso é incrível, né? Porque os jogadores... o Zé Alberto é um cara muito bem informado e tal, desses meandros da CBF, nós estávamos conversando esses dias. Os jogadores tinham voos já definidos. E voos compartilhados com os clubes. O Tite conseguiu, a equipe dele, e muito o Vivian, que trabalha aqui no Grêmio hoje como executivo... Eles conseguiram fazer com que o City, o United, o Liverpool compartilhassem um voo. E eles organizavam o jogador. Quando o jogador chegava, ele já recebia a programação. O teu avião sai tal hora do aeroporto de São Luís do Maranhão. Tu vai com fulano. Vai ter uma van que vai te pegar na porta do hotel e vai te levar. Outro ponto. Quando o jogador embarcava, a comissão técnica da Seleção Brasileira sentava numa sala e mandava o relatório. O Pedro Petrucci treinou aqui. Segunda-feira ele fez 12 quilômetros, chutou 48 bolas a gol, comeu massa, 2 pedaços de frango, tá? E ele dormiu 8 horas. Quando eles desembarcavam no Liverpool, no United, o preparador físico, ou o chefe de fisiologia do Liverpool, tinha toda a ficha do que ele tinha feito naquela semana. O jogador olha isso e cara, isso é excelência. Isso é o nível que eu estou acostumado na Europa. E tem um episódio. E o principal que aconteceu... é pegar escalar o jogador aonde ele tá jogando mais. Também. Porque tu só dá sequência ao que ele tá fazendo. Isso o Tite fazia muito. Então falta esse processo na seleção. É por isso que eu digo, Walter, tu pode trazer o Klopp. Se tu largar o Klopp na estrutura que tá hoje, com o Edinaldo centralizando tudo e não dando autonomia pros executivos, que tem lá, que são muito bons, que é o Rodrigo Caetano e o Cícero, a gente conhece o trabalho deles aqui, não adianta técnico. Mas eu vejo que essa é a ideia da CBF, é pegar um cara de nome e dizer, tá, agora é contigo e tu faz o que tu quer. Eu vou contar uma passagem pra vocês, tá? O Brasil treinava lá e a CBF tem dinheiro pra isso? Tem muito dinheiro. Não, mas será que num comparativo, assim, pra tirar por exemplo, pra bater o Palmeiras, pagar a multa do Abel Ferreira e tirar o Abel Ferreira? Eu acho que o Abel... A gente vê que a gente falou de vários técnicos, não falou do Abel. Eu acho que o Abel, pelo temperamento, não... É que eu vi ele aqui pra mais daqui a pouquinho, né? Exato. Mas, enfim, o Edinaldo é o seguinte... Brasil treinando no Catar, no Al Arabi lá, que é o CT da seleção, o Tite botou uma tela desse tamanho aqui, na beira do campo, com um pedestal, bem que nem isso aqui. Chamou os jogadores e explicou o treino. Os jogadores fizeram um semicírculo, o Tite explicando o treino. Quando eu olho, a gente tá de costa para aquela televisão, a gente só viu os jogadores reunidos. Sabe quem é que tá no meio dos jogadores olhando? O Edinaldo. Então, assim, é essa mentalidade que tá posta. Será que ele vai entregar a chave para um técnico da seleção brasileira? Como o Caboclo entregou pro Tite. E deu mais certo. Enfim, essa é a grande questão. Vamos se acalmar? Vamos se acalmar. Vamos tomar um chá? O chá das 5, por favor. Essa questão de seleção brasileira me irrita um pouco, Valtinho. Te irrita? Me irrita. Eu tenho que me acalmar. Quem já viu o Brasil campeão do mundo, me explica. Sente um pouco mais, talvez, do que a geração que ainda... Geração 2000 que não viu o Brasil ser campeão. Eu vi 2 vezes. Eu também. 94 e 2002. 94 foi sem graça. Foi muito sem graça. Muito sem graça. Eu falei assim, é isso ser campeão do mundo? É isso, só isso. É isso? Que foi um jogo tão sem graça, nos pênaltis. Agora 2002 não, 2002 já foi com... 2-0 na Alemanha. Minha memória de 94 é uma foto que tem na frente da TV, assim, eu tenho 1 ano e pouquinho, né? Mas na hora que o Dunga ergueu a taça, minha mãe tirou uma foto comigo na TV ali, até hoje. Massa. Falar do Abel Ferreira, que a gente não citou como possível técnico para a seleção brasileira, e que quando chegou no Palmeiras, começou a ver que ali ele tinha
um trabalho que ele estava desenvolvendo que era diferente e que precisava ser registrado. E isso é uma questão que a gente falou da escola portuguesa, que é um pouco do que falta no futebol brasileiro, que é o registro, né? Os portugueses foram estudar porque começaram a registrar aquilo que eles aprendiam, colocar no papel, né? E tem um grande exemplo do próprio Jorge Jesus, que era um cara muito fechado na sua comissão técnica. O Flamengo não encostou ninguém do clube no Jorge Jesus, e a partir do momento que o Jorge Jesus pegou a sua mala e atravessou o oceano, o Flamengo voltou a estaca zero, porque o Jorge Jesus levou tudo e o Flamengo não fez também questão de absorver nada para o futuro. Então, tendo isso em mente, o Abel Ferreira, junto com a comissão técnica, começou a elaborar meio que um diário do que eles estavam fazendo no trabalho no Palmeiras. E isso virou o livro do time campeão da América, que é o Cabeça Fria, Coração Quente. Na verdade, é Cabeça Fria, Coração Quente. Que é um lema que ele fala para os jogadores. Isso, né? Embora ele não tenha cabeça não fria. tenha muita cabeça fria, pelo menos do lado do campo. E ele conta em detalhes o planejamento para algumas partidas, alguns detalhes de posicionamento. E às vezes a gente olha a questão tática como o posicionamento 4-4-2, 4-3-3. E às vezes o aspecto tático que decide o jogo é o refinamento daquela estrutura. Uhum. Tipo, olha, vamos jogar, digamos, num 4-3-3 e o meu ponta, quando a gente pega a bola, ele tem que estar 2 passos à frente do lateral adversário para ter a vantagem na bola enfiada no fundo. E claro que não é assim, o lateral vai marcar e vai tentar impedir que tu consiga ter essa vantagem. Então, ele conta como é que ele trabalha isso, as minúcias táticas que foram chave para algumas partidas. E assim, para mim, a parte mais bacana é a preocupação com o todo. E aí que mostra muito do profissionalismo que tu citou do Tite e de muitos técnicos europeus. Ele estava na Grécia quando ele descobriu que ia ser técnico do Palmeiras, quando ele aceitou a proposta do Palmeiras. Tava no PAOK. A partir daquele momento, ele e a comissão técnica começaram a ver todos os jogos do Palmeiras para conhecer o elenco. Isso é meio que básico de qualquer treinador, mas eles foram além. Eles pediram o nome, a função e a foto de todos os funcionários do departamento de futebol. E quando eles foram até a Barra Funda se apresentar, eles cumprimentaram os profissionais um a um pelo nome. Então assim, imagina um técnico que vem de fora, chega e sabe o nome da nutricionista, da cozinheira, do segurança, do mordomo. Então ele fez todo mundo se sentir parte daquele projeto que estava iniciando com a chegada dele no Palmeiras. Então tudo isso é contado com riqueza de detalhes, com uma linguagem muito simples, com gráficos. Ele mostra a planilha de treinos dele, como é que ele ia executar a semana dele. Tem esquemas táticos, desenhos táticos dos times, né? O Tem jogo contra o Grêmio na final da Copa do Brasil é detalhado nesse livro. Tem até as projeções assim de jogos que para 3 pontos, jogo para empate, enfim, os objetivos. E além de tudo, porque eu abri esse livro pensando em ver os campinhos, a parte tática, né? Mas me chamou muito a atenção a parte mental. Além de toda essa preparação de capacidade de envolver todos os funcionários de um clube, por exemplo, de formas de gatilhar os jogadores no vestiário, né? Aquela palavra forte. Tem uma cena que o Felipe Melo lembra da taça da Libertadores, a forma como ele dá aquele gás no vestiário para fazer os jogadores entrarem concentrados e muito focados no jogo. Acho que me chamou a atenção também isso, porque a parte tática eu esperava, mas outros aspectos de jogo que vários treinadores usam, ele também usou e de forma muito criativa a cada jogo, porque ele precisava manter esse elenco motivado o tempo todo. Tanto é que ele é o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. Agora é interessante isso, e muito da evolução dos portugueses nessa questão de formação de técnicos porque tem muita publicação, tem muito livro, tem muita produção científica e muita publicação. E aí quem vai a Lisboa, por exemplo, e gosta de livro de futebol vai se fartar. Inclusive... Vamos a Lisboa? Futebol é uma viagem. Então, Valtinho, quando a gente for a Lisboa, Pedro,
Já Léo, vamos, esses dias... não levamos roupa, vamos só com a roupa do corpo, a mala vai vazia para trazer livros. Esses dias O o Léo... problema é que tá caro despachar mala, né? E Tá. um livro é muito pesado, tem que ter mala para despachar. Mala é um problema, né? Pá, Vamos Conheço muitas. trazer os bastidores. Esses dias o Léo apareceu ali na redação. Acho que tu tava também, Walter, com um bolinho de bacalhau. Sim. ah, é Não sei, verdade. não sei se era de Lisboa, mas inspirado, certamente. Eu não acho era que- do Naval. É. O, Então, o inspirado. diretor do Mercado Público veio divulgar um super churrasco que ia ter no aniversário de Porto Alegre ali para a população. E aí ele trouxe de brinde bolinhos de bacalhau do Naval, que é Porque- um restaurante espetacular, antigo, histórico, Sim. que tem na parte de cima do... Que é sempre o assunto de maior interesse Mercado. quando... Se vai viajar, se dá vai pra viajar. comer pastéis de Belém, andar de bonde, tem um bondinho ainda Tem. ativo em Lisboa, passear de barco pelo rio, é o Rio Tejo, né, em Lisboa, visitar o Estádio da Luz, o O Estádio Alvalade? do Dragão, Não, o Dragão é Porto, né? Dragão O Alvalade. Porto, perdão, o Alvalade dos dos perdão, Alvalade. Estádio da Luz, o Avalade, tomar um bom vinho do Porto, embora que seja do Porto, dá pra tomar em Lisboa também. não faz que nem o Vampeta, que pediu a garrafa inteira para É. impressionar. As castas portuguesas de vinho são muito boas, Vinho português é bom. é muito bom. Vinho português é bom. Também muito vinho português, que entra muito ali na Espanha. Até tem uma competição. Agora, eu só passei por Lisboa. Eu só conheço o aeroporto de Lisboa, não recomendo muito. Não, Meio mas claustrofóbico, assim. mas é uma cidade espetacular, né? É. Uma cidade espetacular Acredito que seja. e só que se tornou cara. Pra quem for, bem que com euro a quase 6 tudo é caro Tudo pra é nós caro. brasileiros. Buenos Aires ficou caro pra nós, né? Eu tenho um amigo que mora em Penafiel, que é nas cercanias ali, que Sim. tem Tem até um muito time que ali, joga, né? que é financeiramente mais viável. Mas é uma cidade graciosa, é uma cidade agradável. Tem questões difíceis para brasileiros lá, a gente não pode esconder, porque os portugueses se sentiram incomodados muito com... Porque eles vieram aqui em 1500, exploraram tudo que tinha aqui, né? Levaram pau-brasil, levaram ouro, fizeram o que quiseram. Depois se refugiaram aqui para fugir de Napoleão, criaram um império aqui, mas enfim, agora nós, como os colonizados, a gente também quer ir para lá. E aí tem essa dificuldade, mas a cidade é espetacular. E aí dá para ir a Lisboa, dá para ir ao Porto, Mais ao norte. mais ao norte, e vale a pena. Vale a pena. Tá na minha lista. Tá na minha lista. Pensei no período que eu estava lá em Barcelona de fazer essa Acredito esticada. que vale a pena. Mas não deu tempo. As demandas do Às dia a dia vezes, não. tem que ter muito tempo para fazer algumas coisas. às E aí vezes, eu trabalhava domingo. Aí Sim. eu teria que esperar um final de semana de folga e aí teria que programar. Mas enfim, na próxima eu vou. Vamos falar do MVP? Que também tem a ver. Ele não é português, mas tem a ver, né? Tem a ver. Aliás, esse é outro ponto, né? Os portugueses estão saindo um pouco do mercado brasileiro. A gente ligava a TV para ver jogos do Campeonato Português, era quase uma Série B, né? E a gente já não vê tantos jogadores brasileiros. Mas como Portugal virou uma porta de entrada para investidores na Europa, muitos chineses, por exemplo, estão investindo em clubes, eles estão buscando jogadores em mercados da Europa, como Leste europeu. o leste europeu e a Escandinávia, né, Pedro Petrucci? E a gente falou outro dia sobre o time do Benfica, que o Benfica de Jorge Jesus era tomado por brasileiros e argentinos. Davi Luiz, Ramírez, Di Maria, Aymar, Saviola, Biruta Cardoso, enfim. O Benfica atual, por exemplo, ele tem turco, ele tem macedônio, ele tem grego, ele tem tudo. E o cara da rodada não é do Benfica, é do rival, é do Sporting, o Gyökeres, centroavante grego, que marcou 2 gols nessa rodada. É um nome conhecido já do Deu Liga, né? Alguém que a gente já monitora há bastante tempo. Queridinho aqui da turma. E é desses casos, né? É um grego se destacando pelo Sporting, que não é mais do Rubem Amorim, que foi para o Manchester United, mas o Gyökeres fazendo a diferença. Tem tudo para ele aparecer numa liga maior na próxima temporada. Acho que é a última temporada dele em Lisboa. Vai ter que levar a mala com os livros e os vinhos para outro lugar. Muito se fala sobre o Amorim levá-lo para Manchester. Os gregos têm uma produção de vinho também, né? Embora não Tem. seja tão famosa, eles têm produção de vinho. O United tem centroavantes medianos, né? Agora contratou o holandês.
Mas, enfim, muito se fala sobre o Amorim levar alguns dos seus jogadores de confiança e certamente o mercado português, que é esse mercado, né, de entrada, ele sai da Grécia, vai para Portugal, se desenvolve. Os clubes portugueses, o próprio Benfica, Porto, enfim, eles têm o plano de negociar jogadores, eles sabem que isso vai rentabilizar as demais temporadas, então certamente... Historicamente, né, eles compram, o Porto fazia muito isso na América do Sul, comprava barato, pegava barato aqui na Colômbia, na Argentina, no Brasil, e vendia caríssimo. Eles vivem disso, né? Fazia. O Campeonato Português esse ano tem Porto em terceiro, um pouco mais distante, mas Benfica e Sporting disputando ponto a ponto a liderança. E me chamou a atenção que o Braga está em quarto lugar, empatado em pontos com o Porto. O Braga que seria a quarta força do futebol português, né? Enfim. Léo, antes de tu dar o teu recado final, vou vender meu peixe aqui, já que a gente está falando de Portugal, bacalhau. Para o início do Campeonato Brasileiro, eu fiz uma matéria bem bacana, humildemente, né, bem bacana, que é com Jorge Jesus na mira da seleção, Brasileirão começa sobre forte influência portuguesa entre os técnicos. Então, elenco ali algumas razões para o sucesso dos técnicos portugueses no futebol brasileiro, um pouco daquilo que a gente conversou aqui. São 5 portugueses nesse ano: o Abel Ferreira no Palmeiras, o Pepa no Sport, o Leonardo Jardim no Cruzeiro. Quem mais? Agora me fugiu os outros 2 nomes. O do Botafogo? O do Botafogo, Renato Paiva. E tem mais um. Pepa, Leonardo Jardim, Renato Paiva, Abel Ferreira. O Caixinha Ferreira, no Santos. Pedro Caixinha. O Caixinha por enquanto. Por enquanto. Enfim, Santos não perdeu, né, na primeira rodada, mas tomou um baile. E o Antônio Oliveira tá por aí, né? O Antônio já não é mais português, o Antônio é nosso. Já é nosso, filho do grande ídolo do Benfica, Tony Oliveira, né? Mas o próprio Renato Paiva, que a gente não deu muito valor para ele pela passagem que ele teve no Bahia, mas ele estava no Rio de Janeiro. Descobrimos que não, morando no Rio de Janeiro. Na noite que ele ia ser anunciado, surgiu a informação: olha, o Botafogo está contratando um técnico que mora no Rio de Janeiro. Qual é o nome que se pensou? Renato. Papai Joel. Sampaoli. Mas acabou sendo o Renato Paiva, que também mora no Rio de Janeiro. Teve a formação toda na base do Benfica, ficou muito tempo na base do Benfica. Ele foi pro Independiente Del Valle, foi campeão da Copa Sul-Americana. Inclusive ele reclama que o Martim Anselmi, que era auxiliar do Ramírez aqui no Inter, técnico que do hoje Porto agora assumiu o Del Valle, foi campeão da Sul-Americana pelo Del Valle e agora tá no Porto. Diz que o Martim Anselmi toda semana ligava pro Del Valle e perguntava: como é que tá aí, tudo bem? Ia fazer visitas no CT e ele achou isso muito antiético. Não é muito bom, pá. Opa. Vamos fazer isso com o companheiro. Por que faz isso? E não vamos fazer isso com o nosso companheiro Rafael Ramos. Não. Aliás, Rafael Ramos é nome de lateral português, que joga no Ceará. E nessa matéria eu conversei com o Jorge Castelo, que por 16 anos formou todos os técnicos formados pela Federação Portuguesa de Futebol, inclusive esses que estão aqui no Brasil. Que tem um curso na Federação Portuguesa foi modelo para o curso de técnicos da UEFA. Mas ele já quis implementar algumas mudanças, porque ele começa a ver como defasada já essa formação que a Federação Portuguesa faz, mas o pessoal da Federação não quis trocar e ele pediu o chapéu e largou. Por isso que a Federação contratou o Roberto Martínez, espanhol. Mas enfim, a base de tudo, eles têm muita produção científica. Estudar não é feio. A minha câmera é essa aqui? Estudar não é feio. Publicar conhecimento, compartilhar conhecimento não é feio. O Brasil precisa aprender a estudar. O Brasil não é um país que adota o estudo como base principal, como ponto fundamental. A gente tem vergonha de estudar. Tanto é que tem aquela pecha, né? O menino estudioso na aula, o que ele é? Nerd. Não, e isso que a gente tenta trazer um pouco no Chá das 5, né, Léo? Livros que agregam sobre futebol, seja história, seja um aspecto mais tático, seja mais entretenimento em alguns momentos, que também é importante, mas tudo é conhecimento. E no alto nível hoje tem treinadores portugueses também, né? Eu falei do Rubem Amorim no Manchester United, tem Bruno Lage, Vitor Pereira na Premier League, em Fulham e Wolverhampton. Os dois passaram por aqui. Exatamente, né? Pelo Corinthians e pelo Botafogo. E Vitor Pereira é muito querido no Corinthians e no Flamengo. Sérgio Conceição treina o Milan, por exemplo. O sistema vários cenários com português. Britânico de saúde pública está cuidando muito bem da sogra dele. A sogra dele está vendendo saúde. Vai correr a maratona de Londres, a sogra dele. Mesmo com frio, ela corre na beira do Tamisa. Nuno Espírito Santo, que era goleiro, foi muito treinador bom, também. Muito bom técnico. Chega!
Deu, né? Porque senão nós vamos ter que passar no RH, opa. Isso. Opa. A produção é na Janaína Willi do Rafael Ramos, que tá tendo uma síncope aqui, quase infartando, mas pedimos desculpa a ele. Técnica e edição de áudio do Leandro Carvalho, craque. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho. O sininho é muito importante para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Também deixa o teu like na transmissão do Deu Liga no YouTube. Vai ter horário diferente, hein? Fica ligado, ó. Fica ligado que vai ter horário diferente. Não sabemos ainda, é surpresa. Mas, quem não puder assistir no horário diferente, o link fica ali eternamente para acompanhar. E nas nossas redes sociais, né? Isso aí. Eu tá no meu Instagram, tá sempre lá o link no perfil. Então, aproveita também para seguir o canal de GZH. Sabe quem é que pediu hoje para participar do Deu Liga, disse que não é convidado? Ele. Ele? Mas ele já participou? Não participou? Mas ele quer mais. Quer mais? Ele quer mais. Chamou a gente de panelinha. Ô, louco. Mas enfim, vamos chamá-lo. Tá bem. Um dia vamos chamá-lo. Vamos inventar um assunto aí. Tchau, fui!